Tu já sentiste como se o chão desaparecesse debaixo dos teus pés? Foi exatamente isso que Miguel viveu naquele dia em que descobriu que tudo aquilo em que acreditava, o amor, a confiança, a promessa de que finalmente podia ser ele mesmo, não passava de uma ilusão frágil. Até ontem, ele pensava ter encontrado em Tomás um porto seguro. Hoje, encarava a verdade crua. Estava sozinho. Tudo começou na Universidade do Porto, onde ambos estudavam comunicação social. Miguel, com 21 anos, era conhecido pela dedicação e pela vontade de construir algo maior do que ele próprio. Nunca tinha sido de grandes grupos ou festas, mas com Tomás foi diferente. Ele acreditou ter encontrado alguém que o compreendia, que via além das defesas que sempre levantara. Nos primeiros meses, a ligação entre eles parecia inquebrável. Trocas de mensagens até altas horas, encontros secretos nos cafés perto da faculdade, promessas de futuro sussurradas como se o mundo fosse apenas deles. Para Miguel, era a primeira vez que se permitia viver esse sentimento sem esconder cada passo. Mas o que para ele era entrega, para Tomás revelou-se apenas jogo. A traição não chegou de forma discreta. Um colega enviou-lhe uma captura de ecrã, uma conversa privada, onde fotos pessoais de Miguel circulavam num grupo de estudantes. A legenda cruel, escrita pelo próprio Tomás, expunha-o ao ridículo. Em segundos, a confiança transformou-se em humilhação pública. Miguel sentiu o sangue gelar. O telemóvel quase lhe caiu das mãos. Naquele instante, nada mais importava, nem as aulas, nem os olhares curiosos nos corredores. Apenas a certeza de que alguém em quem confiara o tinha destruído perante todos. O pior ainda estava por vir. Ao chegar a casa, encontrou o silêncio pesado dos pais. O pai recusou-se a olhar-lhe nos olhos, enquanto a mãe murmurava frases partidas. Não podias ter sido mais cuidadoso? Estás a envergonhar a família? Cada palavra pesava mais do que qualquer insulto dos colegas. Miguel tentou explicar que não era ele o culpado, que a verdadeira deslealdade vinha de Tomás, mas a frieza no olhar do pai cortou-lhe a respiração. Naquela noite, trancou-se no quarto, incapaz de comer, incapaz de dormir. A vergonha e o medo misturavam-se num nó impossível de desfazer. No dia seguinte, a universidade parecia um tribunal. Conversas sussurradas cessavam quando ele passava. Alguns riam, outros apenas desviavam o olhar. Os amigos de sempre desapareceram como se nunca tivessem existido. Até as redes sociais se tornaram armadilhas, com comentários anônimos que feriam mais do que lâminas. Miguel pensou em desistir de tudo. Largar o curso, desaparecer, calar-se para sempre. Mas havia uma chama teimosa dentro dele, um resto de orgulho que recusava morrer. Ele não queria ser apenas a vítima da crueldade de alguém. Sabia que, se deixasse cair agora, nunca mais teria forças para se levantar. Na solidão dos dias seguintes, começou a procurar respostas. Encontrou grupos online de jovens que tinham passado por situações semelhantes: rejeição da família, bullying, traições que expunham a sua intimidade. As histórias que lia eram duras, mas também traziam uma mensagem. Havia sempre um caminho, mesmo quando tudo parecia perdido. Foi numa dessas reuniões presenciais, organizada por ativistas locais, que Miguel conheceu João. Mais velho, com uma calma firme, João não precisou de muitas palavras para lhe transmitir segurança. Pela primeira vez desde a queda, Miguel sentiu que alguém o via sem julgamento. Ali, no meio de desconhecidos que partilhavam dores parecidas, ele encontrou um fio de esperança. O caminho seria longo, mas uma certeza crescia dentro dele. Não seria Tomás, nem os comentários cruéis, nem a vergonha imposta pela própria família que definiriam quem ele era. Pela primeira vez, Miguel percebeu que a luta não era apenas por si, mas por todos aqueles que ainda tinham medo de ser vistos. Miguel não voltou a ser o mesmo depois daquela noite em que encontrou o grupo de apoio. O que antes era apenas dor, transformou-se em algo novo, raiva contida e a necessidade de se defender. João tornou-se um aliado inesperado, alguém que não só o escutava, mas também o incentivava a agir. Não deixes que decidam quem tu és. Faz ouvir a tua voz, dizia-lhe com convicção.
Com o tempo, Miguel começou a participar em pequenas ações organizadas pelos ativistas, debates, panfletos, encontros abertos na universidade. No início, tremia sempre que falava em público, mas cada palavra dita, cada olhar de outros jovens que o compreendiam, fortalecia-o. Era como se estivesse a recuperar o que Tomás lhe tinha roubado: a confiança. Enquanto Miguel se erguia, Tomás parecia cada vez mais distante, mas não inofensivo. Ele tentava manter a imagem de rapaz popular, rindo nos corredores, fingindo que nada tinha acontecido. Porém, os rumores começavam a virar-se contra ele. Alguns colegas questionavam como era possível que tivesse exposto alguém daquela forma. Professores começaram a pedir explicações sobre a origem das mensagens que circulavam online. A fachada de segurança de Tomás começava a rachar. A família de Miguel, por outro lado, mantinha-se fria. O pai quase não lhe dirigia a palavra, e a mãe continuava a repetir que tudo passaria se ele mudasse de comportamento. Essa rejeição doía mais do que qualquer comentário da universidade. No entanto, em vez de o silenciar, essa dor funcionava como combustível. Miguel percebeu que já não dependia daquela aceitação para existir. A pressão cresceu quando o grupo de ativistas decidiu organizar uma sessão aberta dentro da própria universidade para falar sobre direitos e respeito. Miguel foi convidado a partilhar a sua experiência. A ideia de contar a todos aquilo que tinha vivido parecia-lhe insuportável, mas ao mesmo tempo era a oportunidade de virar o jogo. Passou noites em claro a ensaiar o que iria dizer, tentando controlar o medo de ser ridicularizado outra vez. No dia do evento, o auditório estava cheio. Estudantes, professores e até jornalistas locais compareceram. O coração de Miguel batia como um tambor descontrolado, mas quando pegou no microfone e viu João a acenar-lhe com confiança, algo mudou. Ele contou, sem rodeios, como tinha sido traído por alguém em quem confiava, como foi exposto sem consentimento e como enfrentou a rejeição da própria família. Não havia dramatização, apenas a verdade. O silêncio na sala era pesado, mas não hostil. Pela primeira vez, Miguel sentiu que as pessoas o escutavam de verdade. No fim do discurso, alguns aplaudiram, outros apenas baixaram a cabeça em vergonha por terem participado nos risos e comentários maldosos. A consequência foi imediata. A direção da universidade abriu uma investigação formal sobre o caso de Tomás. O que antes era apenas rumor passou a ser documento oficial. Tomás, confrontado por professores e colegas, não conseguiu negar. Os prints, as mensagens, tudo apontava para ele. A máscara caiu. Essa viragem deu a Miguel um alívio inesperado. Ainda doía lembrar a humilhação, mas agora havia uma sensação de justiça a nascer. Mais do que isso, ele tinha descoberto que não precisava esconder-se. Se antes vivia em silêncio, agora a própria voz tornava-se arma. Naquela noite, quando regressou à casa, o pai limitou-se a dizer: "Ouvi falar do que disseste na universidade." O tom não era de aprovação, mas também não havia desprezo. Era um começo, pequeno, mas real. Miguel respondeu apenas com um aceno e fechou-se no quarto. Pela primeira vez, sorriu sozinho, não por esquecer a dor, mas porque finalmente estava a transformá-la em força. Os dias seguintes ao discurso transformaram Miguel em alguém impossível de ignorar. Se antes era alvo de sussurros e risos escondidos, agora era visto como símbolo de coragem. Alguns colegas aproximaram-se para pedir desculpa pelo silêncio, outros para agradecer por lhes dar voz. Mas com a admiração também veio a pressão. Miguel sabia que cada passo seria observado, cada palavra poderia ser usada contra ele. Tomás, por sua vez, entrou em queda livre. A investigação da universidade avançava rápido. As provas contra ele eram claras. Tinha partilhado conteúdo privado sem consentimento. Tentava justificar-se, alegando que fora apenas uma brincadeira, mas ninguém acreditava. O riso forçado desapareceu, substituído por um olhar inquieto nos corredores. Ainda assim, havia quem o defendesse, repetindo frases como "estão a exagerar" ou "isso acontece a toda a gente". Essa divisão no ambiente acadêmico aumentava a tensão. Miguel sentia o peso dos olhares, uns de apoio, outros de desconfiança.
À noite, o telemóvel continuava a ser uma armadilha, com mensagens anônimas a chamá-lo de Drama Queen ou a mandar-lhe calar-se. João insistia para que não respondesse, lembrando-o de que aquilo era apenas o reflexo do medo de quem não queria mudanças. Apesar de tudo, Miguel não recuou. Participou em mais debates, deu entrevistas a rádios locais e tornou-se um rosto associado à luta por respeito. Isso provocou algo inesperado. O pai começou a assistir às reportagens em silêncio. Nunca comentava, mas Miguel percebia que ele escutava cada palavra. A distância entre os dois ainda era enorme, mas já não havia desprezo aberto. O clímax chegou quando a universidade convocou uma reunião pública para anunciar as medidas disciplinares. O auditório estava novamente cheio. Miguel, sentado na primeira fila, sentia o coração a bater descontrolado. Tomás entrou acompanhado por dois colegas, visivelmente abatido. O diretor leu o resultado: suspensão imediata e abertura de processo para a expulsão definitiva devido à violação grave da privacidade de outro estudante. O burburinho espalhou-se pela sala. Tomás tentou protestar, mas foi abafado pelos murmúrios de reprovação. Pela primeira vez, ele parecia compreender a gravidade do que fizera. Miguel não sentiu triunfo, mas uma estranha mistura de alívio e tristeza. Não desejava destruir ninguém, apenas recuperar a dignidade que lhe tinha sido tirada. No entanto, o mais difícil ainda estava por acontecer: enfrentar a própria família. Naquela noite, ao regressar à casa, encontrou o pai à mesa. O silêncio foi interrompido por uma frase curta. Vi a notícia. Não sabia que estavas tão forte. Miguel congelou. Não era um pedido de desculpa, mas era a primeira vez que o pai reconhecia a sua força, em vez de apenas o culpar. A mãe, hesitante, acrescentou: tenho medo do que os vizinhos dizem, mas também tenho medo de te perder. Essas palavras quebraram algo dentro dele. A raiva transformou-se em emoção crua. Pela primeira vez em muito tempo, não precisou responder com defesa. Apenas disse: eu não vou deixar de ser quem sou, mas também não vou deixar de ser vosso filho. Foi nesse instante que Miguel percebeu que a luta não era apenas contra Tomás ou contra os colegas da universidade. Era contra o silêncio que tantas vezes matava mais do que os insultos. A sua vitória não estava apenas no castigo do traidor, mas no facto de ter transformado dor em resistência e solidão em movimento. Na semana seguinte, voltou ao grupo de ativistas com um novo brilho no olhar. Quando contou o desfecho da reunião, não houve aplausos exagerados nem celebrações. Apenas um reconhecimento silencioso de que ele tinha dado um passo que muitos ainda temiam dar. João sorriu-lhe, e dessa vez Miguel não se sentiu apenas apoiado. Sentiu que já fazia parte de algo maior. Miguel pensava que, depois da decisão da universidade, tudo se tornaria mais simples. Mas a realidade mostrou-se mais complexa. Havia quem o aplaudisse abertamente, mas também quem cochichasse que ele tinha arruinado a vida de um colega. Essa dualidade perseguia-o nos corredores, criando uma sensação constante de estar em julgamento. Numa tarde, ao sair da biblioteca, um grupo aproximou-se. Um deles, conhecido por ser próximo de Tomás, disse com voz carregada de rancor: ficaste feliz agora? Conseguiste expulsá-lo? Miguel sentiu o estômago apertar, mas manteve-se firme. Eu não expulsei ninguém. Ele fez a escolha dele. O rapaz quis responder, mas outro colega interveio. Chega. Toda a gente sabe que ele errou. Esse momento mostrou a Miguel que já não estava sozinho. Havia quem estivesse disposto a enfrentá-los por ele. A solidão que o sufocara durante semanas começava a dar lugar a algo novo: solidariedade. Entretanto, em casa, a mudança era lenta, mas visível. O pai não falava muito, mas já não evitava o olhar do filho. Num domingo à tarde, Miguel encontrou-o a arrumar ferramentas na garagem. O silêncio entre eles parecia insuportável até que o pai disse: sabes, eu cresci a ouvir que homens tinham de ser de uma certa maneira. Talvez por isso tenha reagido mal. Não estou a dizer que entendo tudo, mas quero tentar. Miguel não conseguiu conter as lágrimas. Foi a primeira vez que sentiu que havia uma ponte a ser construída, mesmo que frágil.
Na universidade, Miguel começou a participar mais ativamente no grupo de ativistas. Aceitou organizar um evento cultural para dar visibilidade à comunidade LGBTQ+. A ideia era simples: debates, música e testemunhos. Mas o significado ia muito além. Para muitos, seria a primeira vez que poderiam falar sem medo. Nos dias que antecederam o evento, os nervos de Miguel voltaram a aumentar. Perguntava-se se alguém apareceria, se haveria protestos, se a universidade realmente apoiaria. João, sempre ao seu lado, lembrava-o: Tu já provaste que és capaz de enfrentar coisas piores. Isto não é um risco, é uma conquista. O dia chegou. O auditório não estava cheio, mas havia rostos atentos, curiosos e emocionados. Quando Miguel subiu ao palco para abrir o evento, o microfone quase escorregou-lhe das mãos. Respirou fundo e começou: Durante muito tempo tive vergonha de ser quem sou. Achei que o silêncio me protegeria. Mas percebi que o silêncio só protege quem nos quer calar. Hoje estamos aqui para mostrar que não temos medo. As palavras foram recebidas com aplausos sinceros. Alguns alunos partilharam histórias semelhantes, revelando feridas que tinham escondido durante anos. Houve lágrimas, mas também risos de alívio. Miguel sentiu que aquele era o início de uma mudança real. No final do evento, ao sair do auditório, encontrou a mãe à porta. Ela segurava uma pequena bolsa e parecia nervosa. Vim ouvir-te, disse baixinho. Acho que precisava de perceber o que te move. Miguel não soube o que responder. Apenas a abraçou. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. A confirmação de que, passo a passo, a família também estava a ser tocada pela sua coragem. À noite, deitado na cama, Miguel refletiu. Não tinha recuperado tudo. Ainda havia olhares desconfiados, comentários maldosos, desafios futuros. Mas, pela primeira vez, sentia que a sua história não terminava no trauma. Ela estava apenas a começar, e agora ele tinha aliados, espaço e, sobretudo, uma voz. O impacto do evento continuou a ressoar na universidade. Professores elogiaram a coragem dos estudantes e a direção comprometeu-se a criar um núcleo de apoio formal. Pela primeira vez, Miguel sentiu que não estava apenas a defender-se, mas a abrir caminho para outros. Alguns dias depois, recebeu um e-mail inesperado. Era de Tomás. As palavras eram curtas. Queria pedir desculpa. Sei que errei. Não espero que me perdoes, mas precisava de escrever isto. Miguel leu a mensagem várias vezes. O passado ainda doía, mas estranhamente não havia raiva. Respondeu com poucas linhas. As consequências foram tuas. Eu sigo em frente. Espero que aprendas. Ao enviar, sentiu-se mais leve. Já não era prisioneiro daquela história. Em casa, a relação com os pais avançava lentamente. O pai começou a fazer perguntas discretas sobre João, e a mãe mostrava-se mais presente. Num jantar simples, o pai disse: Ainda estou a aprender, mas percebo agora que ser pai não é escolher a vida do filho, é caminhar ao lado dele. Miguel percebeu que nunca teria uma família perfeita, mas já não precisava disso. O essencial era sentir que havia espaço para existir sem esconder-se. João tornou-se parte fundamental desse processo. Estava sempre disposto a apoiá-lo, mas também sabia quando deixá-lo lutar sozinho. Uma noite, caminhando pelo rio, João disse: Tu transformaste a dor em algo maior. Isso não é só coragem, é liderança. Miguel riu, sem acreditar totalmente. Mas no fundo, sabia que havia verdade naquela frase. Não queria ser herói, só queria ser livre. Ainda assim, se a sua liberdade inspirasse outros, então valeria a pena. Nos meses seguintes, o grupo de ativistas cresceu. Novos estudantes juntaram-se, alguns ainda com medo, mas dispostos a tentar. Miguel organizou debates, convidou ex-alunos e participou em reuniões com associações maiores. O que antes parecia impossível agora era real. Ele tinha voz, e essa voz era ouvida. Num desses encontros, um colega partilhou: Se não tivesses falado, eu ainda estaria a esconder-me. Miguel nunca esqueceu essa frase. Era a prova de que a sua luta não tinha sido apenas por ele. Quando terminou o semestre,
A universidade entregou-lhe um certificado de reconhecimento pelo contributo para a comunidade. Não era um prêmio material, mas simbolizava algo muito maior: a validação de que a verdade tinha vencido a mentira e que a coragem tinha vencido o silêncio. No último dia de aulas, Miguel regressou ao mesmo banco onde meses antes se sentira derrotado. Agora o cenário era outro. João sentou-se ao seu lado sorrindo. Lembras-te de como começaste o semestre? Lembro. Pensei que ia ser o fim. E afinal foi o início. Miguel olhou para o horizonte. Não havia garantias de um futuro sem dificuldades, mas havia algo novo: confiança. Ele tinha enfrentado traição, isolamento e medo. Tinha perdido pessoas, mas também ganhado aliados. Tinha visto a rejeição dos pais transformar-se em tentativa de compreensão. Tinha transformado a vergonha em força. Respirou fundo e disse, mais para si do que para João: agora sei que nada me vai calar. João apertou-lhe a mão em silêncio. A vida de Miguel não seria uma linha reta, mas uma estrada feita de quedas e recomeços. No entanto, uma coisa era certa: quem tentou destruí-lo acabou por revelar apenas a própria fraqueza. Ele, pelo contrário, tinha descoberto que ser fiel a si mesmo não era um fardo, era a maior vitória. E essa vitória já ninguém podia tirar-lhe.